Olá, você que todos os dias procura as informações no Jornal do Sul, principalmente em nossas redes sociais e também na nossa versão impressa de todas as sextas-feiras. A partir de hoje, diariamente, traremos até você as informações da nossa região e também ainda uma opinião, um ponto de vista sobre o que acontece não somente aqui no extremo sul catarinense, mas também ainda no estado de Santa Catarina e no nosso país. Bem, em nossa primeira edição vamos começar falando sobre a reforma da Previdência. Está no Congresso Nacional o texto, principalmente sob a tutoria do ministro da Economia, Paulo Guedes. E realmente parece ser essa a menina dos olhos do governo Jair Bolsonaro, pelo menos no início de seu mandato. Sim, início, é verdade. Completamos nesta semana 100 dias do governo Jair Bolsonaro. E não se tem falado de outra coisa no nosso país, senão a reforma da Previdência. Aliás, na reforma da Previdência, o Congresso Nacional, sobre ela, tem discutido e muito. Temas mais importantes, talvez, quem sabe, um plano para a recuperação da nossa economia tem passado ao largo da análise do nosso país. E o Brasil que tanto precisa se recuperar economicamente falando. Afinal de contas, são milhões de desempregados nas filas das empresas, dos serviços que oferecem vagas para tanta gente que procura emprego hoje no nosso país. E não são somente nas grandes cidades, também nos municípios aqui da nossa região é cada vez mais fácil observar gente desocupada. Não importa se tem pouca ou idade elevada, mas o número de desempregados tem aumentado de forma preocupante no nosso país e também aqui na nossa região. Trazendo a discussão agora para o estado de Santa Catarina, em Florianópolis, o principal cartão postal do nosso estado, a ponte Hercílio Luz, segundo o governador Carlos Moisés, que fez circular através da Secretaria de Comunicação ontem mesmo, segunda-feira, a informação seguinte, dando conta do seguinte fato, de que 80%, sim, acredite se quiser, 80% da reforma da ponte, os trabalhos já foram concluídos. E segundo o governador, até o final do ano, teremos a conclusão dos trabalhos. A obra, não se sabe para qual finalidade, será entregue à população. Quase 40 anos de reforma da ponte Hercílio Luz, que já consumiu aproximadamente por baixo R$500 bilhão dos cofres públicos de Santa Catarina. Coincidentemente, sobre a ponte Hercílio Luz, está na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um estudo, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. A CPI começou agora e, repito, coincidentemente, o governo do estado faz circular a informação de que, ora essa, vejam só, 80% dos trabalhos de reforma da ponte já estão concluídos. Agora, mais aqui na nossa região, falando em obras, e a barragem do Rio do Salto? Já são 10 anos, é isso mesmo, o tempo passa depressa, né? 10 anos de que as primeiras famílias já tiveram ressarcidos os seus imóveis, os seus terrenos, com o governo do estado de Santa Catarina. A placa, para quem quiser ver, está lá na comunidade no interior de Timbé do Sul, lá na comunidade de Areia Branca, onde, quem sabe, um dia será construída a barragem do Rio do Salto. A obra, as nossas autoridades parecem que esqueceram dela, não se fala mais. A Casan, que seria a gestora da barragem do Rio do Salto, como é a gestora da barragem do Rio São Bento na região carbonífera, não se manifesta. O governo do estado, da mesma forma. E o imbróglio continua. Cada vez mais a nossa região precisando da água que um dia
será captada pela barragem do Rio do Salto. E as nossas autoridades têm fechado os olhos para a sua extrema urgência para a nossa região. Falando agora aqui do município de Turvo até a cidade de Meleiro, pela SC 108, está acontecendo também uma reforma, se é que podemos chamar assim, de revitalização dessa rodovia. Começa, termina, recomeça, termina. A empresa CETEP foi que venceu a licitação da revitalização da SC 108 entre Turvo e Meleiro. Também venceu a licitação para a revitalização da SC 449 entre Jacinto Machado e Sombrio. Deu mais uma parada, uma pausa na revitalização entre Turvo e Meleiro e agora a mesma empresa, talvez até mesmo com a mesma estrutura, está na revitalização da SC 449 entre Jacinto Machado e Sombrio. Aliás, diga-se de passagem, naquele trecho a pausa já era de alguns meses e a população tanto espera para a recuperação daquela rodovia. Mas uma observação, a população, as entidades, têm de acompanhá-lo de perto, principalmente as lideranças políticas e, por que não dizer, empresariais, porque a qualidade tem deixado a desejar. Digo isso porque, logo ali no início do trecho, Turvo e Meleiro, ainda em território meleirense, próximo ao bairro Zanete, um trecho da capa asfáltica já foi colocado e está lá para quem quiser ver. Acredite se quiser, poucos dias depois da capa asfáltica devidamente aplicada, já tem buracos. Já tem buracos no trecho. E ninguém sabe nada, ninguém se pronuncia, o DEINFRA parece que não fiscaliza, pelo menos não faz se comunicar sobre quem está verificando a qualidade dessa revitalização. As balanças pedidas, muitas vezes, pelas nossas lideranças, para que seja aferida a carga sobre, principalmente, caminhões, carretas, bitrens, essas balanças, até agora, ninguém mais viu. Aliás, há algumas décadas, nossas rodovias estaduais não observam mais a aplicação, o trabalho das balanças de veículos de carga na nossa região. São necessárias e muito, porque afinal de contas, de nada adianta gastar o dinheiro que é seu, o dinheiro que é nosso, o dinheiro público nessas revitalizações. Milhões de reais são gastos. Se em pouco tempo, não se sabe se pelo mau uso ou se pela qualidade do material aplicado, o dinheiro é totalmente jogado fora. Ficamos de olho. Para hoje, eram estas as informações aqui do seu Jornal do Sul.